Graça e paz. Eu sou o pastor Sandro Luiz Chiarato, da Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana de Vila Pauliceia, em São Bernardo do Campo. É com grande alegria que recebo você por aqui. Desejo do profundo do meu coração que Deus abençoe muito a sua vida através da ministração que nós vamos fazer. Tema da mensagem de hoje: não desista. A tua vitória em breve chegará. Texto da mensagem de hoje: Marcos, capítulo de número 10, versículo 46 ao 52. Quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos que o cego Bartimeu não desistiu dos seus sonhos e por isso alcançou a grande vitória que buscava para a sua vida. Mas quais eram os problemas de Bartimeu? Em primeiro lugar, nós percebemos que ele não tinha nome, pois Bartimeu não é nome próprio. Bartimeu em aramaico significa apenas filho de Timeu. Por isso, Bartimeu era um homem que estava com a sua autoestima achatada, pois não tinha valor próprio perante a sociedade que ele vivia. Em segundo lugar, antes de Bartimeu conhecer a Jesus, antes de Bartimeu ter um encontro com Jesus, a Bíblia diz que ele vivia à beira do caminho. Ele vivia à margem da estrada. Ele vivia à margem da vida, vivia à margem da paz, vivia à margem da felicidade, pois faltava-lhe luz nos olhos. Em terceiro lugar, ele não estava andando pelo caminho. A Bíblia diz que ele estava assentado, estava parado à beira do caminho. Sua vida estava parada, vivia sem perspectivas, vivia sem projetos e dependia dos outros, esperando sempre que alguém o ajudasse. Em quarto lugar, antes de Bartimeu conhecer a Jesus e ter um encontro com Jesus, ele vivia mendigando, vivia de esmolas, vivia de migalhas e ninguém se importava com ele. Pelo contrário, ele era repreendido pelas pessoas. Pelo fato dele viver mendigando, nós percebemos que faltava-lhe o dinheiro no bolso. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que em meio a essas dificuldades, aconteceu algo inusitado, aconteceu algo novo e surpreendente diante da vida de Bartimeu. A Bíblia diz que Jesus fez o seu caminho passar pela vida de Bartimeu e mudou a sua vida e mudou a sua história. Bartimeu ouviu que era Jesus que estava passando. Ele era cego, porém ele não era surdo. Nem tudo era deficiência na vida daquele homem. Ele era cego, mas não era surdo, não era mudo, não era paralítico. A Bíblia diz que Bartimeu toma atitudes significativas diante da proximidade de Jesus. Em primeiro lugar, ele procurou agir diferente da multidão. O versículo 47 diz que ele clamou. Ele tomou uma atitude incomum.
procurou se destacar em meio à multidão, como queria que algo novo acontecesse, tomou uma atitude nova naquele momento. Não havia ninguém clamando no meio da multidão, só Bartimeu que tomou essa atitude significativa. Se você quer que algo novo aconteça na tua vida, então faça uma coisa nova. A Bíblia diz que nós não devemos ser pessoas ensimesmadas. É necessário fazer algo diferente para chamar atenção para a nossa vida, no sentido de que nós consigamos resolver os nossos problemas, nós consigamos alcançar os nossos desejos, nós consigamos obter as nossas vitórias. Se Bartimeu não clamasse, se ele não gritasse, ele seria abafado no meio da multidão. Se ele fizesse o mesmo que a multidão fazia, seus gestos e atitudes se perderiam no meio da multidão. Mas a Bíblia diz que a multidão se opõe a Bartimeu, mas Bartimeu não se abate diante do primeiro revés. A multidão se insurge contra ele, pressionando a se calar. O diabo quer calar as cabeças pensantes no meio do povo. E o diabo usou a multidão nessa passagem bíblica. Mas a Bíblia diz que mesmo que a multidão se insurge contra ele, pressionando que Bartimeu se cale, Bartimeu não perde o foco. Seu foco era chamar a atenção de Jesus. Não discutiu com a multidão, não se intimidou diante da pressão da multidão, não desistiu do seu sonho, do seu projeto e do seu intento. O versículo 48 diz que ele clamou mais alto que a multidão. Ele insistiu e não desistiu. Colocou mais força, mais energia e mais fôlego no seu desejo. Com isso, a Bíblia vai dizer que Bartimeu consegue chamar a atenção de Jesus, pois o fato de alguém agir diferente no meio da multidão leva a essa pessoa a chamar a atenção exatamente da pessoa que ela busca que a atenção seja direcionada para si. Na realidade, Bartimeu queria chamar a atenção de Jesus e agiu diferente no meio da multidão, e a atitude desse homem chamou a atenção de Jesus, e a Bíblia diz que por conta disso Bartimeu é chamado para se aproximar de Jesus. A Bíblia diz que por conta dessa atitude significativa, Bartimeu vai receber de Jesus a bênção da proximidade. Ele vai receber sinal verde para avançar. E no versículo 49, está registrado assim: e Jesus parando disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama.
Então nós percebemos que após Bartimeu receber a bênção da proximidade, sinal verde para avançar, Bartimeu recebe 3 desafios. Levanta-te, tem bom ânimo, pois o mestre te chama. Antes da proximidade de Jesus, haviam 3 situações difíceis na vida de Bartimeu. Ele era cego, mendigava, vivia assentado, parado na beira do caminho. Mas depois da proximidade de Jesus, ele foi desafiado a se levantar, ele foi motivado a ter bom ânimo, ele foi motivado a ter bom ânimo e foi convidado e vocacionado por Jesus a se aproximar, pois naquele momento Jesus estava fazendo uma chamada relacionada à vida de Bartimeu. Portanto, a multidão lhe dizia: o mestre te chama. A atitude de Bartimeu chamou a atenção de Jesus. E a própria atitude de Bartimeu muda o comportamento da multidão. Pois na realidade, no início, a multidão estava sugerindo que Bartimeu se calasse. Mas a palavra do Senhor, ela vai dizer que essa mesma multidão que no versículo 48, onde muitos dentro da multidão repreendiam para que se calasse, a Bíblia diz que o comportamento de Bartimeu, que não desistiu de clamar, fez com que a multidão parasse de o repreender e a própria multidão foi escolhida por Jesus para levar uma mensagem para Bartimeu, dizendo: o mestre te chama, levanta-te e tem bom ânimo. Com isso nós vemos que quando Bartimeu coloca o foco em Jesus, ele vence os seus opositores. Ele sai da margem para estar no meio. A sua atitude significativa muda o comportamento da multidão. A multidão que se levantou para paralisar a vida dele, para fazer com que ele se calasse. A multidão recebe uma determinação de Jesus que essas pessoas dentro da multidão deveriam de direcionar os seus olhos para Bartimeu e entregar a Bartimeu os 3 desafios de Jesus para a vida dele. Pois Jesus, parando diante do clamor de Bartimeu, disse para a multidão que o chamassem. A multidão teve que chamar Bartimeu e teve que dizer: tem bom ânimo, levanta
pois o Mestre te chama. Com isso, Bartimeu, com a sua atitude, mudou o comportamento da multidão. Mas a Bíblia diz que também, após Bartimeu receber as 3 mensagens que Cristo direcionou a ele, mensagens essas que foram transmitidas pela multidão, a Bíblia vai dizer que após isso Bartimeu abre mão das coisas velhas para receber coisas novas e vai ter com Jesus. O versículo de número 50 diz: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Bartimeu jogou fora a capa velha, pois ele queria uma capa nova. Simbolicamente, ele estava lançando fora a vida velha, porque ele queria uma vida nova. Ele lançou fora a capa de cego. Quando nós olhamos para essa capa, nós entendemos que ele não apenas carregava essa capa de cego, mas também carregava em meio a ela os seus complexos, os seus traumas e as suas feridas. Quando ele jogou fora a sua capa, ele jogou fora os seus complexos, os seus traumas e as suas feridas, pois queria algo novo e foi ter com Jesus. E a palavra do Senhor, ela nos diz que a atitude de Bartimeu, ela foi bastante significativa, pois a palavra do Senhor, ela nos diz que ele se levantou e foi ter com o Senhor Jesus. Na realidade, Bartimeu, com essa atitude, nos mostrou que, num ato de fé, ele se levantou e saltou nos braços de Jesus. E quando Bartimeu, ele vai em direção a Jesus, Bartimeu ouviu a melhor pergunta de todos os tempos: que queres que te faça? A Bíblia vai dizer que o Senhor do impossível se colocou à disposição de Bartimeu para mudar a sua história. E a Bíblia diz que Bartimeu não perdeu a oportunidade, mas que fez o pedido mais alto da sua vida. Bartimeu fez o pedido mais significativo da sua vida. Bartimeu fez o pedido no mais alto grau da sua vida e da sua história. Ele podia pedir uma esmola, podia pedir uma ajuda, mas a Bíblia diz que ele pediu a bênção maior. Ele disse no versículo 51, eu quero enxergar. E no versículo 52, Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Bartimeu recebeu a sua bênção. A partir do momento que Jesus disse, vai, a tua fé te salvou,
Em seguida, ele voltou a enxergar. E nesse momento que ele volta a enxergar, Bartimeu passa a ser um seguidor, passa a ser um discípulo de Jesus, pois a Bíblia vai dizer que Bartimeu seguiu Jesus pelo caminho. O versículo 52, a parte B dele disse, logo viu, ou seja, e logo voltou a enxergar e seguiu a Jesus pelo caminho. Então Bartimeu não queria apenas a bênção, mas sobretudo Bartimeu queria o abençoador. A Bíblia diz que ele recebeu a bênção e trilhou o caminho do discipulado. Ele seguiu Jesus pelo caminho. Então nós entendemos que Bartimeu foi salvo por Cristo, foi curado por Cristo e foi guiado por Cristo pelo resto da sua vida. Pois a partir daquele dia, Bartimeu passou a seguir Jesus a estrada afora. Da mesma forma que Jesus atuou significativamente na vida de Bartimeu, Jesus quer atuar na tua vida nesse dia. Talvez você, tal como Bartimeu, está com a tua autoestima achatada. Talvez você ache que não tenha valor próprio diante da sociedade. Talvez está faltando na sua vida alguma coisa e, portanto, você está vivendo à margem da vida, à margem da paz e à margem da felicidade. Talvez a tua vida está paralisada. Talvez a tua vida está parada, sua vida está sem perspectiva. Você está diante de circunstâncias que você não tem projetos. Talvez você está vivendo na dependência de outras pessoas. Talvez você está vivendo de esmolas, de migalhas. Talvez ninguém se importa com você. Mas da mesma forma que aconteceu algo inusitado na vida de Bartimeu, da mesma forma que algo surpreendente aconteceu na vida de Bartimeu e mudou a sua história, hoje vai acontecer algo inusitado na sua vida. E algo novo e surpreendente vai se abrir diante de você, pois Jesus vai fazer com que o caminho dele passe pela sua vida e mude a sua vida e mude também a sua história. Eu quero te dizer que, da mesma forma que Jesus agiu significativamente em relação à vida de Bartimeu, hoje Jesus age de forma significativa diante da sua vida e faz 3 desafios a você. Tem bom ânimo, levanta-te, porque eu estou chamando você para viver uma nova história. Uma nova história eu tenho para você. E que a partir desses 3 desafios, você possa lançar de sobre si as memórias amargas. Pois da mesma forma que Bartimeu lançou a sua capa,
Da mesma forma que ele lançou a sua capa fora, porque essa capa, na realidade, ela trazia à memória todo o sofrimento, toda barreira e toda dificuldade que Bartimeu administrava. A partir do momento que ele lançou fora essa capa, ele teve forças para se levantar e foi ter com Jesus. Que você lance fora as memórias amargas, que você se levante e se prepare para o grande encontro que Jesus tem para você nesse dia. E que você abra os seus ouvidos e ouça o que o Mestre está dizendo para você. Jesus, o Mestre dos mestres, está dizendo: o que queres que te faça? E que da mesma forma que Bartimeu fez o pedido mais significativo da sua vida, que você não perca a oportunidade e faça o seu pedido no mais alto grau, e que você receba hoje a bênção, que você receba a graça, que você receba a sua vitória. E que após você receber a bênção, que as suas atitudes demonstrem que muito mais do que a bênção que você recebeu, você quer ter na sua vida o abençoador. E que a partir de hoje, você se transforme num grande discípulo de Jesus, a seguir Jesus a estrada fora, a seguir Jesus por onde ele andar, a seguir Jesus aonde ele a seguir Jesus aonde ele determinar, a fazer tudo que Jesus te pedir, a ser nas mãos de Jesus um instrumento de Deus para realizar as grandes obras que precisam ser realizadas. Que você se levante hoje para fazer a obra de Deus, que você se levante hoje para seguir Jesus, que você se levante hoje para ser um multiplicador, que você se levante hoje para ser um facilitador, que da mesma forma que Jesus te deu grandes vitórias, que você se levante hoje para levar vitória para todos aqueles que precisam de vitória, que você faça isso hoje, em nome de Jesus. Que você atenda ao chamado, que você atenda o desafio, que você não esqueça de obedecer e se submeter àquele que sempre te abençoou, e que nas mãos de Deus a sua vida seja um motivo de esperança. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém e amém.